em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Acompanhe o texto. Foque a sua atenção na Bíblia, no texto, na mensagem, porque a palavra é a palavra de Deus, ela é a verdade, a única verdade, e se nós não aceitarmos ela como palavra de Deus, nós estamos indo contra Deus. 1 João, capítulo 3, versículos de número 8 até o versículo de número 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus irmãos, João continua na sua dissertação, ele continua tratando da prova moral, aquela prova em que nós devemos ser aprovados, ou nós devemos provar na nossa vida a nossa obediência à palavra de Deus, quando ele vem falando sobre isso. No texto anterior, nós vimos que ele trata da natureza do pecado, quando ele diz que, nós vimos até o versículo 7, do 4 ao 7, que ele diz que a natureza do pecado é a ilegalidade. Nós falamos aqui que você não se torna ilegal porque você transgride a lei. Você é ilegal, por isso você transgride a lei. A natureza do pecado é essa ilegalidade, ou seja, isso está no nosso coração. Nós somos pecadores, temos essa natureza pecaminosa e ele trata disso. Agora, ele continua tratando dessa gravidade do pecado. O texto que ele narra aqui, ele fala que ele envolve o pecado com o diabo, e muitas vezes isso ninguém gosta muito de ouvir isso, porque João, ele é muito claro, ele está falando da primeira vinda de Cristo, e ele diz no texto anterior que Cristo veio a primeira vez para tirar o pecado do mundo. E agora ele está dizendo que o outro motivo pelo qual Cristo veio foi destruir a obra do diabo, e assim ele está dizendo que nós devemos buscar santidade e vida. A ênfase agora de João é na origem do pecado. Note que no texto anterior ele falou da natureza do pecado. A natureza do pecado é a ilegalidade. A origem do pecado é o diabo. A gente ouve muito isso. Quem criou o pecado? A origem do pecado é o diabo. O diabo originou o pecado. E ele insiste que para o cristão, a prática do pecado não é só incompatível com a vida do cristão, mas João vai dizer que a prática do pecado é impossível para o cristão. Ele diz que é impossível o cristão viver na prática
do pecado. Irmãos, nós vamos ver algumas coisas aqui nesse texto que nós precisamos de aprender. A primeira parte que nós vamos ver exatamente aquilo que o texto tem para nos ensinar em termos de doutrina, em termos de ensinamento bíblico. É a primeira coisa que nós vamos ver aqui. E nós vamos começar exatamente por aquilo que ele diz no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele faz uma afirmativa muito séria, porque ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Irmãos, eu até comentei isso aqui hoje pela manhã, quando nós estávamos tratando aqui hoje sobre adoção. Nós estamos estudando na escola dominical sobre adoção, e eu falei isso aqui hoje pela manhã. Na minha visão, antes de ter contato com a Bíblia, era que todo ser humano era filho de Deus. Essa era a minha visão. Eu tinha essa visão. Deus é Pai, Deus é amor, então todo ser humano é filho de Deus. Ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e qual foi a minha surpresa quando eu vi Jesus dizendo para o fariseu, vós sois filhos do diabo. Eu achava que todo mundo era filho de Deus, e a Bíblia está dizendo que tem filho do diabo. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Se Jesus está dizendo que o fariseu era filho do diabo, então tem filho do diabo e filho de Deus. E João está dizendo aqui, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Agora, ele não liga o pecado à lei de Deus, como ele ligou no texto anterior, quando ele diz que pecado é a transgressão da lei. Agora João vai mais além, João agora liga o pecado ao diabo. O que ele está dizendo é, a origem do pecado é o diabo, ele originou o pecado. E ele vai continuar dizendo, fazendo uma afirmativa, quando diz que, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Que princípio que ele está dizendo? Desde a hora que ele se rebelou contra Deus, ele vive pecando. Então ele está afirmando, ele está fazendo uma afirmativa, que desde o primeiro momento em que o diabo se rebela contra Deus, ele vive nessa prática do pecado. E todo aquele que peca, ele exibe, ou aquele que vive na prática do pecado, ele exibe o caráter, que é derivado do diabo. Então a natureza daquele que vive na prática do pecado é exatamente refletir o caráter de quem ele tem por natureza. Então, se a pessoa vive no pecado, a sua natureza humana pecaminosa reflete exatamente o caráter do diabo, que é de onde o pecado se originou. Então, João, ele está dizendo que a característica da obra do diabo é pecar. Que a obra do diabo é desenvolver e processar ou levar todo ser humano a pecar. Seja isso de forma intelectual, seja isso de forma física, seja isso de forma emocional, mas o diabo, ele age constantemente para levar o homem ao pecado, porque ele é a origem do pecado. E João, ele vai dizer que todo o propósito da primeira manifestação de Cristo, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós vimos no texto anterior que João diz, olha, Jesus se manifestou para tirar o pecado, e aqui ele está acrescentando, Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo. Meus irmãos, e no versículo 9, eu quero que você se atente aí, porque ele vai fazer uma afirmativa no versículo 9, uma conclusão muito lógica, quando ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
ele faz duas declarações aqui nesse versículo 9. A primeira é que o cristão não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E ele diz, ele não pode pecar. Quando não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ele está dizendo que aquele que nasceu de Deus não pode viver pecando. Alguns defendem a ideia de que o cristão, nos seus atos, ele não peca porque ele já foi perdoado. Não é isso que João está dizendo. Porque João disse lá no final do capítulo 1, quando ele disse, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Ele diz no versículo 10 do capítulo 1. Então João não está se contradizendo, dizendo, o homem não peca. Não é isso. Ele já disse, aquele que diz que não peca, é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então ele não está se contradizendo. O que João está dizendo é que o nascido de Deus, aquele que teve um novo nascimento, aquele que tem nele a divina semente, que é o Espírito Santo, o Evangelho de Deus no seu coração, ele é impulsionado à santidade. Preste bem atenção nisso. Ele diz, permanece nele a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aquele que tem a divina semente, aqui tem diversas linhas de pensamento com relação a essa divina semente, mas a gente só chega numa conclusão. A divina semente só pode ser o Evangelho no coração do homem e o Espírito Santo como selo no coração daquele que é convertido, daquele que é nascido de novo, daquele que é redimido por Cristo. Então, o que João está nos afirmando, que a palavra de Deus está nos afirmando, é que essa divina semente impulsiona o homem a se afastar do pecado. Eu tenho tentado mostrar aqui, principalmente quando nós estamos estudando na terça-feira o livro de João, eu tenho tentado mostrar aqui o quanto nós muitas vezes deixamos de ouvir a voz do Espírito no nosso coração. Nós temos uma tendência de querer ouvir a Deus de fora para dentro. Eu tenho dito que nós temos que ouvir Deus de dentro para fora, porque a divina semente está em nós. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, ele nos impulsiona a abandonar o pecado, ele coloca no nosso coração o desejo de não cometer mais aquilo que não agrada a Deus. Você já deve ter ouvido muito, já deve ter pensado que o cristão, ele é um escravo. Eu falava isso, o cristão é um escravo, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode fazer aquilo outro. Ou seja, é uma pessoa amarrada no não pode. Meus irmãos, o cristão não é escravo. O cristão, ele não deseja fazer, ele é livre para não fazer. Aquele que não é cristão, ele comete pecado porque ele é filho do diabo e ele faz o que o diabo manda. Ele é escravo da droga, ele é escravo da bebida, ele é escravo do sexo, ele é escravo dos prazeres do mundo, porque o diabo o escraviza. O cristão é livre para dizer não a todas essas coisas. O cristão não faz porque ele é obrigado a não fazer, ele não faz porque ele é livre para não fazê-lo. É o que João está dizendo aqui. O que João está dizendo é que habita nele a divina semente, ora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, se ele é nascido de Deus, ele vai refletir o caráter de Deus. O que é nascido do diabo reflete o caráter do diabo, porque ele vai refletir o caráter do seu pai. O que é nascido de Deus reflete o caráter de Deus.
Nós precisamos de entender isso. Eu gosto de citar duas coisas simples, muito simples. O que é nascido do diabo vive na mentira. Por quê? O diabo é o pai da mentira. Ele vive na mentira de que ele é feliz, ele vive na mentira de que ele tem paz, ele vive na mentira de que tudo está bom e nada está bom para ele vive na mentira de que vai para o céu porque Deus é bonzinho e vive essa mentira porque vai para o inferno. O cristão vive na verdade. Por quê? É cristão, é filho de Deus. Ele vive na verdade, ele reconhece o seu pecado, ele sabe que ele é fraco, ele sabe que precisa de Deus, ele sabe que a sua paz vem de Deus, ele sabe para onde ele vai, ele conhece a verdade. É uma coisa muito simples de você entender. Se você não é nascido de Deus, você é filho do diabo. Se você não é filho do diabo, você tem que ser nascido de Deus. E aí, no versículo 10, ele vai fazer essa afirmativa, quando ele diz assim, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Meus irmãos, preste atenção nesse texto. Não existe 3 grupos no mundo. No mundo só existe 2 grupos de pessoas. Nós falamos isso na pregação do Salmo 1. Quando nós pregamos no Salmo 1 e já tem bem tempo, nós falamos isso no Salmo 2, que no mundo só existe 2 tipos de pessoas: o justo e o insensato. Aqui João está dizendo no versículo 10, nisso são manifestos, ou seja, é manifestado quem é filho de Deus e os filhos do diabo. No mundo é manifestado, você vê, existe 2 grupos de pessoas no mundo, filhos de Deus e filhos do diabo. Não são 3 grupos, não são um único grupo. Essa história de que todo mundo, que eu escutei uma bobagem esses dias, Deus predestinou todos para a salvação. Eu falei, o que é isso? Onde é que está escrito isso? Isso é uma aberração quanto à Bíblia, porque a Bíblia diz que existe filho de Deus e filho do diabo. A Bíblia diz que existe céu, existe inferno. Como que Deus deu salvação a todo mundo? A todos. Não existe isso. E aí ele vai dizer que não existe mais do que 2 grupos, nem menos. E aí ele termina, ele coloca, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. O que ele está dizendo? Que os filhos de Deus, eles praticam a justiça. O que João está dizendo, meus irmãos? João não está dizendo que você tem que ser justo como Jesus é o justo, que Deus é justo. Ele está dizendo o seguinte, você vive na prática da justiça. E quem é a prática da justiça? Cristo. Você vive como Cristo viveu. Você vive para Deus. Você vive como Cristo demonstrou na sua vida. Então, ele está dizendo que a falta de justiça e amor provam a falta de nascimento divino. Quando ele diz, pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Por que ele coloca aqui o amor? Porque o amor é o cumprimento de todas as coisas. Amor é o cumprimento da lei. O amor é aquilo que Deus é. Deus é amor. E se você tem a divina semente, se você realmente reflete o caráter de Deus, a primeira coisa que tem que ser derramada no seu coração é o amor. E a primeira coisa que você tem que ter até para com Deus, porque nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E quem ama a Deus,
Ama o seu irmão. Ama o membro da sua família. Porque se você é filho de Deus, você tem irmão e irmã, ou irmãos e irmãs. Vimos isso hoje pela manhã. A doutrina da adoção, quando nós somos adotados à família de Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, esse texto nos ensina sobre Deus. O que esse texto nos ensina sobre Deus? A primeira coisa é que a primeira vinda de Cristo é para restaurar todas as coisas. A redenção é para restauração. Ou seja, nós lemos no texto de Romanos, lá no capítulo 8, que a criação sofreu e sofre com o pecado. Então, quando ele está dizendo que Jesus veio para destruir a obra do diabo, ele está dizendo que Cristo veio para restaurar a redenção que Deus vai fazer, não só nossa, do homem, mas ele vai restaurar toda a sua criação. Ele vai tirar o pecado, ele vai destruir a obra do diabo, para formar uma nova família e formar novos céus e nova terra. É isso que Cristo veio fazer. E nós precisamos ter essa visão ampla. É o que João está dizendo, olha, nessa primeira manifestação, ele veio para destruir as obras do diabo. Filhos e filhas, adotados para comunhão e santificação diante de Deus. O que esse texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo que nós somos feitos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados. Vimos isso no texto de Romanos, a partir do versículo 12 até o versículo de número 25, que nós somos adotados mediante a obra do Espírito Santo no nosso coração. Então, Deus está formando para si não só um povo como nação, mas uma família. Nós vemos isso a partir de Gênesis, quando Deus chama Abraão, e ali ele vai formando um povo, depois ele forma uma nação. Em Cristo, ele estabelece o seu reino, a sua igreja, a sua família. Agora não é mais nação, agora não é mais povo, agora é família de Deus. Efésios capítulo 2. Se você lembrar do Efésios capítulo 2, você vai ver, quando ele diz que agora não é mais judeu separado de gentio, mas é judeu e gentio tudo junto, numa única família, a família de Deus. Irmãos, nós precisamos de entender isso, em Cristo. E aí, terceiro lugar que nós precisamos de prestar bem atenção nesse texto, é que o homem sem Cristo, ele continua criatura. O homem sem Cristo, ele não é filho de Deus, ele é criatura. E as únicas criaturas que nós podemos afirmar que não serão condenadas ao inferno, são os anjos que não se revoltaram contra Deus. Eles são criaturas, não são filhos e estão junto de Deus. Nós, como criaturas, ou somos adotados e somos transformados em filhos, ou então somos filhos do diabo. Então o homem sem Cristo, ele é filho do diabo. Tem como fugir disso? Jesus fala isso de forma muito clara quando o fariseu tenta dizer que eles eram filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão. E Jesus diz: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque eles não tinham comunhão com Cristo, eles não perceberam
que o Messias estava ali, que o Salvador estava ali. Então, o homem em Cristo, por isso, quando você entende que Deus chama, que Deus predestinou, chamou, redimiu, que você entende que o novo nascimento, quando a Bíblia diz que você nasceu de novo, que o cristão nasceu de novo, para ser salvo tem que nascer de novo, ele está dizendo, olha, você tem que ser filho de Deus. E o novo nascimento, meus irmãos, traz isso. Em Cristo, nascer de novo é ser adotado por Deus, é filho de Deus. Ele peca, como filho de Deus, peca, mas não vive pecando. Qual a diferença disso? Peca por acaso, porque por uma falta de atenção, por uma provação qualquer que vem, mas não vive na prática do pecado. Ele peca e se entristece com o seu pecado. Ele peca e tenta mudar de vida, tenta mudar de direção, busca o seu pai, pede ajuda a um irmão, e ora, e pede ao Senhor, e muda de atitude. Na prática, meus irmãos, por último, nós precisamos de entender que, primeiro eu quero falar de 2 erros que nós temos na prática, e aqui envolve aquilo que nós cremos e já falamos aqui, principalmente lá em Efésios capítulo 1, sobre a predestinação. Esse texto, ele nos mostra 2 erros que nós encontramos com relação à predestinação. O primeiro deles é aquela ideia que eles tentam transmitir, que aquele que acredita na predestinação pode viver pecando, porque é predestinado. É a primeira coisa que esse texto combate. Ele diz que aquele que é salvo, que é predestinado, não vive na prática do pecado. O que é predestinado e salvo é filho de Deus e tem o caráter de Deus e tem a divina semente que o impulsiona a não pecar, à santidade. O outro erro que muitas vezes acontece, já que os predestinados serão salvos, então eu não preciso fazer nada, porque já é predestinado mesmo, então eu lavo minhas mãos. É outro problema. É outro problema. Porque aí deixa de obedecer a Deus e começa a pecar por omissão. E vive na prática do pecado. Então, meus irmãos, a prática desse texto que você tem que colocar no seu coração é que o Filho de Deus prova que é Filho de Deus com seus atos morais. Se você não consegue provar que você é Filho de Deus pelos seus atos morais, você não é Filho de Deus. Se você não consegue provar pelas mudanças que ocorrem no seu coração, por uma obra interior de Deus na sua vida, você não é filho de Deus. É isso que o texto está dizendo. E nós vamos ver semana que vem que ele vai falar aqui de um assunto mais na frente, exatamente dando um exemplo sobre isso. Ele vai dar um exemplo aqui na frente, da semana que vem. Então, só há 2 grupos de pessoas no mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E as provas morais, elas são visíveis. Se você vive numa prática cotidiana de pecado, e isso não te incomoda, você não tem a divina semente no coração. Então, aqueles que são realmente filhos de Deus, eles vivem numa prática de busca de santidade, de busca de se parecer com seu pai, querer agradar o pai, querer estar perto do pai, querer buscar o pai. Quer isso? Cometemos erros? Cometemos. Pecamos? Pecamos.
Ninguém está dizendo que nós vamos viver uma vida de santidade como Cristo nesse mundo. Não é isso que nós estamos afirmando. Nós estamos afirmando que não vivemos numa prática cotidiana de pecado. Não se incomodando com o pecado. Dizendo assim, eu vou fazer, vou pecar, depois é pecado mesmo, Deus perdoa. Se isso passa pelo seu pensamento, pelo seu coração, cuidado, muito cuidado, porque não é aquilo que está no coração de um filho de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a primeira vinda de Cristo foi para tirar o pecado do mundo e para destruir as obras do diabo. A natureza do pecado é a ilegalidade, é aquele que vive ilegal. Nós falamos isso aqui, falando uma pessoa que vive num país, alguém vai para os Estados Unidos e vive lá ilegal, ele está fora, ele não é dali, ele não é daquele lugar, ele não tem documento para ficar naquele país, ele está ilegal. Essa é a natureza do pecado. Você não pode estar junto de Deus, você não pode estar perto de Deus, porque é ilegal. A origem do pecado é o diabo. O diabo, é nele que originou o pecado, e os filhos do diabo têm o caráter do seu pai. Os filhos do diabo refletem o caráter do pai. Mentem, praticam injustiça, não têm temor de Deus, são contra Deus, tudo que se refere a Deus é resistente a Ele. E os filhos de Deus têm a divina semente no seu coração, buscam a santificação, aproximando o máximo possível do caráter do seu Pai, Deus. Esses são os filhos de Deus. Eu encerro dizendo o seguinte: você é filho de Deus ou filho do diabo? Só você sabe. E Deus. E o diabo. 3 que sabem. Você, o diabo e Deus. Como que você sabe se você é filho de Deus? O que você está refletindo? O que você quer? O que mais te agrada fazer? O que brota de dentro do seu coração? Se for a divina semente, você sabe. Se não for, você também sabe. Uma coisa é certa: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, o Filho de Deus pode transformar a sua vida, te fazer nascer de novo e te fazer filho de Deus. Jesus pode isso. Se você é filho de Deus e ainda tem pecados que você precisa de trabalhar na sua vida, saiba de uma coisa: o Senhor é o Pai. Nosso Pai nos ama, nos disciplina por causa dos nossos pecados, mas também nos capacita a abandoná-los. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Tua palavra é uma palavra firme, uma palavra que não deixa dúvidas. Ó Pai, nós vivemos neste mundo, mas só há 2 grupos de pessoas neste mundo: aqueles que são filhos do Senhor, porque tiveram um encontro com Cristo, tiveram seus pecados perdoados, nasceram de novo, foram santificados, foram justificados pelo Senhor, mediante a fé, foram adotados, ó Pai, e aguardam a volta do Senhor para estar eternamente com o Senhor.
mas também, ó Pai, entristece o nosso coração em saber que muitos não são filhos do Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, estenda tuas mãos sobre aqueles que o Senhor determinou a sua salvação e esteja tocando nos seus corações, esteja transformando as vidas para a glória do teu nome. E que o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando sempre no nosso coração, para que venhamos a viver de tal forma e venhamos, ó Pai, a demonstrar o caráter do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Leva-nos para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção, a unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Pode sentar, meus